Olá pessoal, aqui é Mike Shea, Casa de Davi. Espero que você esteja desfrutando da presença e da ministração do Espírito Santo na sua vida. Queremos continuar com o nosso estudo sobre avivamento e eu estou atendendo mais algumas perguntas hoje. Deus precisa de um ou de mais para acontecer? Quando eu vi essa pergunta, eu pensei, creio que foi o Espírito Santo que fez pensar em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que me faz lembrar das palavras de Jesus, quando ele vai fazer um comentário a respeito da oração que ele ensinou em Lucas 11. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu creio que para responder essa pergunta é que tem dimensões de avivamento que são pessoais e outras dimensões de avivamento que são coletivas. No início dessa série eu falei sobre a minha experiência com avivamento, foi dentro de um período do Jesus Movement, que historicamente no século XX foi um tempo em que Deus estava movendo de uma forma muito forte em relação à geografia, mas em relação também às gerações. Então eu experimentei um avivamento pessoal. Eu nasci de novo. E consequentemente, nos anos que seguiram, eu tive outros momentos que eu pessoalmente, foram momentos em que aperfeiçoou a minha aliança com o Senhor, meu relacionamento com o Senhor, e me orientou. Momentos em que eu passei da infância para a adolescência, adolescência para a juventude, juventude para a maturidade, em relação à minha vida em Cristo. E esses momentos, essa passagem de fase, geralmente era marcado por uma experiência com o Senhor que foi um avivamento, um aperfeiçoamento, um momento que eu tinha, vamos dizer, tinha decaído de certa forma no meu relacionamento com Ele, e Ele me chamou de volta e me introduziu para maior desenvolvimento na minha vida em Cristo. Então, essa característica pessoal Ele atende. Então eu vou responder, se você buscar, Deus vai se revelar, você vai achar o Senhor. Buscar-me-eis. Deus está falando com um grupo coletivo. Nesse caso, através de Jeremias, ele está falando com o povo de Israel. Jesus está falando não somente com o povo de Israel, ele está falando com os que vão nascer de novo na nova aliança também. E ele está falando de forma coletiva. Ele está falando plural. Buscai e achareis. Está falando com uma coletividade. Historicamente, nós podemos ver momentos em que Deus tem respondido, se eu posso dizer assim, às pessoas que buscam Ele pessoalmente. Mas os momentos históricos de avivamento geralmente tem um grupo de pessoas. O que eu entendo hoje, uma massa crítica para aquilo acontecer. Essa massa crítica envolve quebrantamento, envolve uma consciência dos pormenores de como aquele povo está caminhando e vivendo fora da aliança com o Senhor, fora de relacionamento. E esse povo começa a clamar, mas clamar e gemer mesmo, pelo avivamento, pela restauração do relacionamento na sua plenitude. Nós podemos observar essa massa crítica que acontece com um grupo de pessoas. País de Gales foi precedido por um grupo de pessoas. Lá em Los Angeles, Azusa foi precedido por um grupo de pessoas que estavam orando e intercedendo. O que aconteceu em Asbury,
em 1970, antes de eu chegar lá em 74, foi precedido por um grupo de pessoas intercedendo. Agora, o que aconteceu em Asbury, em fevereiro, foi precedido por um grupo de pessoas que estavam orando e intercedendo por isso. E aí, isso já me leva a responder mais uma pergunta: como podemos servir e participar do avivamento? Você está gemendo? Você está intercedendo por isso? Eu gostaria de sugerir para você algo que eu falo há muito tempo e quero recomendar. Procura a playlist chamado A Convocação, uma série de ministrações que eu fiz sobre a intercessão de Jesus, a intercessão do Messias, a única oração que ele ensinou, que nós chamamos de Pai Nosso, e para muitos isso se tornou uma oração religiosa, uma oração litúrgica, e não tem a profundidade. Eu te peço, busque e estude comigo. Em versículo 5 de Lucas 11, ele diz: disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo? E aí Jesus começa a fazer 3 comentários sobre a oração. Lembra que eles pediram, ensina-nos a orar. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito interessante historicamente para mim. Quando se fala sobre o avivamento do país de Gales, o Evan Roberts revelou que ele fazia essa oração sobre o país de Gales constantemente. Eu fiz uma pesquisa sobre Azusa, e alguém que descendia do povo de Azusa afirmou para mim, essa foi a oração principal de Azusa, a oração que Jesus ensinou. E eu quero mostrar para você o que eu creio que é o porquê que se torna tão importante para nós hoje. Ele fala, em versículo 11, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem dele. Com isso, Jesus está dizendo, eu faço essa oração para pedir que o Pai derrame dê o Espírito Santo para vocês. Jesus não falou em João, eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai que ele envie outro Consolador, o mesmo Espírito que habitou nele, que venha habitar em nós, para produzir em nós o caráter de Jesus e nos capacitar a dar continuidade à missão do Messias? É justamente isso que a palavra revela. E revela ainda mais que Jesus fazia a oração que nós chamamos de Pai Nosso. É a oração que ele fazia ao Pai em relação a tudo que ele ministrou como Messias. Então, sabe como eu estou clamando e gemendo hoje em dia por esse avivamento que Deus tem falado? Esse tempo do fim, que vai haver o maior avivamento de todos os tempos, a maior expressão do reino de Deus, antes da volta de Jesus. Eu estou clamando, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E por que eu oro assim? Porque Jesus disse, se orar assim, com fé, com entendimento, que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem, assim como ele ensinou.
Espero que você fique ligado, porque logo mais o próximo vídeo. Deus abençoe.